Estamos em Gênesis capítulo 31, já é uma continuação, paramos no meio desse capítulo, na última aula. Estamos acompanhando essa saga da vida de Jacó, e como nós vimos, tem um espaço, né, na narrativa de Gênesis bem maior sobre essa saída de Jacó para voltar para Canaã, assim, dá muito mais espaço, conta muito mais a respeito desse momento da saída dele do que dos 20 anos que ele passou lá. Temos menos relatos, menos espaço nas Escrituras. Isso não significa que para Jacó, que estava vivendo naquela época, que durante os 20 anos não aconteceu nada de importante. Claro que foi tudo muito importante, o nascimento dos filhos, antes do casamento, todas as coisas que aconteceram, com certeza foram significativas para Jacó, mas para o plano de redenção, para nossa aprendizagem, para o registro da história, foi importante, Deus considerou importante, e a pessoa que Deus usou para fazer essa compilação, para trazer essa história até nós, foi considerado assim, de grande importância esse retorno. Nós já falamos sobre isso, vimos na aula passada como quando Deus nos chama, qualquer pessoa que é chamada por Deus para entrar no seu propósito, qualquer um de nós, todos nós temos que sair de algum lugar. Abraão teve que sair, Jacó foi para fora de Canaã, passou os 20 anos lá, mas ele precisou voltar, era algo que Deus tinha instruído lá em Betel, quando ele estava começando a sair, a fugir de Esaú. Ele teve aquele sonho famoso da escada entre os céus e a terra, e Deus falou com ele: olha, você está saindo, você vai buscar uma esposa, você vai ter que ficar um tempo fora, mas você precisa voltar. E Deus ainda fez uma promessa, nós vamos lembrar dessa promessa que Deus fez a ele naquela ocasião e que Deus está cumprindo agora nessa história. Então, você pode ler esse capítulo e toda essa história e achar assim, qual que é a importância, o que significa isso, o que eu posso tirar de lição para a minha vida. Algumas histórias, alguns relatos na Bíblia, às vezes nos deixam até um pouco perplexos. Qual o significado disso? Por que será que deu tantos detalhes sobre essa história e outras histórias que nós gostaríamos de ter ouvido mais? Se nós formos pensar na vida de Jesus, quantas coisas que nós gostaríamos de saber sobre Jesus, sobre os anos de silêncio, sobre mesmo no tempo de ministério dele, houve muitos períodos, muitas histórias que não foram contadas. Mas o que veio para nós, o que foi registrado é de importância, e nossa tarefa, nosso desafio, nem sempre nós vamos ter uma resposta completa, mas nosso desafio realmente é encontrar o que Deus quis nos mostrar, o que Deus quis nos ensinar, o que Ele quer nos ensinar hoje sobre por meio dessa história. Então, esse é o nossa tarefa, nosso objetivo hoje é terminar de falar sobre esse momento. Nós já vimos que Jacó entendeu que era a hora de sair, Deus confirmou, as esposas confirmaram, mas ele saiu de uma forma, a Bíblia não fala assim, ele não coloca assim nesses termos, Jacó fez uma coisa errada, mas a Bíblia registra isso muito claro, em Gênesis 31, versículo 20, capítulo 31, versículo 20, enganou Jacó a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E depois Labão vai acusar, vai
repreender Jacó por ter feito isso. E depois, Jacó tem um motivo, ele estava com medo, ele achou que Labão não ia permitir, mas não foi uma coisa honrosa, não foi a coisa correta. Então nós podemos, isso já nos dá uma pista sobre o que esse capítulo vai nos contar. Jacó estava fazendo uma coisa certa, uma coisa que Deus mandou lá atrás, naquele momento do sonho. Ele falou: você vai para lá, mas você precisa voltar. E Deus tinha falado com ele também: é hora de voltar. Então Jacó tinha uma confirmação que ele estava fazendo a coisa certa, mas ele fez da maneira errada. Isso fica muito evidente no relato, que Jacó enganou. Isso não pode ser uma coisa correta. Ele enganou Labão, ele roubou, a expressão literal nós mostramos roubar o coração. Ele enganou Labão, e isso não foi uma coisa correta. Então ele fugiu de lá às escondidas. Agora, o que a esposa dele, Raquel, fez, claramente foi uma coisa errada. Ela roubou os ídolos do pai dela. Então, duas coisas erradas, né? Aqui nós colocamos aqui nessa folha, foram os erros cometidos por Jacó e Raquel. Então, nós vamos entender assim, procurar entender que Deus quis ensinar para Jacó, o que Deus quer ensinar para nós por meio dessa história de como Jacó estava fazendo uma coisa certa, mas de uma forma errada. E quantas nós podemos identificar muitas coisas na nossa vida em que a gente faz a coisa certa, nós podemos falar a coisa certa com atitude errada, com um jeito errado, nós podemos tomar uma decisão. Essa ideia de que para entrar nos trilhos do propósito de Deus, para alinhar nossa vida com o propósito de Deus, nós sempre temos que sair de onde nós estamos, né, só se nós já estivermos dentro do propósito, sendo da vontade de Deus. Mas se nós estivermos em alguma situação, se estivermos de alguma forma fora do centro daquilo que Deus quer fazer com a nossa vida, então nós temos que sair de onde nós estamos e ir para o lugar, para o caminho, para a direção que Deus quer. Agora, nós podemos fazer essa saída de uma forma errada. Então, fazer uma decisão certa, mas agir de uma forma errada. Então, tudo isso tem algo importante para nos ensinar. Vamos orar, pedir mais uma vez que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude a aplicar isso para a nossa vida, lembrando que isso tem aplicações pessoais, mas mais do que isso, tem aplicações para a coletividade, para a igreja, para grupos, para coletividades, né? Decisões em conjunto, né? Jacó estava com a família já, mas era um indivíduo, mas a nação de Israel, a igreja, também precisa, como Israel saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, tem essas saídas, sair do cativeiro. Nós temos que sair de onde nós estamos, quando nós estamos longe do propósito de Deus, e voltar e ir para o lugar que Deus nos mostrou. Senhor, nós pedimos que esse relato, como cada parte das Escrituras, cada parte da história que o Senhor escreveu com o teu povo, com as pessoas e com coletividades no passado, que isso venha nos ensinar. Nós sabemos que tem riquezas, tem profundidades para conhecer o Senhor, para saber como o Senhor age, como o Senhor protegeu Jacó, mas como o Senhor tratou com ele. Enfim, tantas coisas que são maravilhosas se nós tivermos olhos para ver, e pedimos isso porque o Senhor prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria, e nós queremos isso, em nome de Jesus pedimos. Amém. Então nós estamos, eu vou recomeçar no versículo 22, né? Então, Jacó fugiu no versículo 21, com tudo que ele tinha.
No versículo 19 tinha falado que Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Então, versículo 22, no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Jacó tem rebanhos, tem crianças, mulheres, então ele não consegue ir muito rápido. Ele conseguiu fugindo, né? Não contando. Labão estava fora tosqueando ovelhas. Então Labão não viu que ele tinha saído e Labão só ficou sabendo no terceiro dia. Então Jacó tinha uma vantagem de ter saído na frente, mas mesmo assim não foi suficiente. Depois de 7 dias, Labão alcançou. Versículo 23, ele tomou consigo seus irmãos, Labão tomou, então ele tinha um grupo, não sabemos quantas pessoas, seguiu a Jacó por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade, era relativamente perto já de Canaã. Então ele andou 7 dias, eles andando bem mais rápido, que não tinham crianças, não tinham rebanhos, ele correu bastante e mesmo assim levou 7 dias para alcançar. Agora, versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, num sonho de noite e disse-lhe: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Tem uma tradução, não sei se é a NVI, que fala: não fale nem dê promessas, né? Não fale nem bem nem mal. A ideia maior aqui é não interferir, não tente ajudar, não tente atrapalhar, não se meta, não interfira com Jacó. Muitas pessoas acham que Labão não seguiu, e é difícil dizer assim que ele seguiu de fato, porque ele vai chegar e vai falar com muita ira, assim, ele vai repreender, então ele estava falando mal, mas pelo menos no sentido de não faça mal, né? Pelo menos Labão entendeu isso, né? Porque ele chegou para Jacó e falou assim: ó, eu poderia fazer mal, mas eu não vou. Então Deus advertiu. Isso é algo sobrenatural. E esse é um ponto que queremos enfatizar, que Deus tinha falado com Jacó 20 anos antes, em Betel, né, naquele sonho. Deus falou com Jacó: olha, eu tenho uma promessa, você vai herdar a promessa, a aliança que eu fiz com seu avô, com seu pai. Você vai ser a sequência, eu vou continuar seguindo e cumprindo minha promessa com você. Mas você, assim, Deus não colocou assim muitas condições, mas ele estava se apresentando a Jacó e dizendo: eu vou te abençoar, mas é preciso que você volte depois de alcançar seu objetivo de conseguir uma esposa. Você precisa voltar para a terra que eu estou prometendo te dar. E então era importante ele voltar, e Deus estava dizendo: eu vou te acompanhar, eu vou acompanhar você aonde você for, eu estarei com você e não vou deixar você até que eu cumpra tudo que eu prometi. Como Bob Mumford gosta de falar, né, sobre quando Jesus falou: não te deixarei até o final, a consumação dos séculos, não é só uma promessa, é também uma ameaça, né? Deus não vai nos largar, mas é claro que é uma promessa, porque Deus vai nos acompanhar, né? Jesus prometeu isso, Deus prometeu para Jacó. Então ele estava dizendo: eu vou acompanhar você até que tudo se cumpra. E isso é bom. Agora, evidentemente, Deus não quer que nós nos afastemos dele, né? Então é muito misterioso isso. Uma das coisas que nós queremos, não temos uma resposta humana, racional para isso, mas uma das perguntas que nós temos é: se Jacó errou, fez coisas que não deveria,
como que Deus continuou protegendo? Como é que Deus continuou abençoando? Como é que Deus não largou de Jacó, mesmo ele fazendo coisas erradas? Agora, evidentemente, Deus não nos abandona quando nós fazemos algumas coisas, cometemos erros ou até coisas sérias, né? Deus não nos abandona, mas Ele vai corrigir. Então, tem sempre uma pergunta, até onde, né? Até onde o homem vai, até onde que vai o erro, e Deus não vai largar, porque tem muitas situações, tem muitos casos em que as pessoas abandonam Deus por completo e chega uma hora que Deus não vai mais, não foi Deus que quebrou sua promessa, foi do lado humano que houve um rompimento, né? Mas é uma pergunta, assim, como que Deus continuou abençoando Jacó, por exemplo, assim, Raquel roubando aqueles ídolos, isso não podia ser uma coisa correta, claro que não era aprovado, não foi aprovado por Deus, mas Deus não tratou com isso, Deus não expôs esse ato de Raquel diante do pai dela. Então, essa é uma das perguntas, mas vamos continuar olhando na história e ver como que podemos entender essa proteção de Deus, mesmo Ele não tratando com certas coisas que não era o momento de corrigir. Falamos sobre isso já. Deus, imagina se Deus pegasse tudo que está errado na minha vida, na sua, nós não suportaríamos, não teríamos condições. E isso acontece até em épocas, né? A época da escravidão, época da poligamia, tantas coisas que Deus não era o plano dele, não era a aprovação, não era o jeito que Deus queria. E mesmo Deus Deus esperou durante muito tempo para tratar com algumas situações na vida de seu povo, e ele faz isso individualmente. Chega uma hora que Deus expõe, nós estamos vendo escândalos vindo à luz com líderes, homens e mulheres de Deus coisas que existiram, que aconteceram anos antes, e chega uma hora que Deus traz à luz. Outras coisas nunca serão tratadas na vida daquela pessoa. Tem muitos fatores envolvidos nisso, mas Deus faz tudo na hora certa, Ele tem o cronograma, Ele tem a maneira certa de tratar. Bom, então, aqui nós estamos vendo Deus aparecendo para Labão. Labão não é uma pessoa, pelo que podemos ver aqui nos relatos, Labão não é uma pessoa que segue Deus, que tem relacionamento com Deus. Deus aparece para ele, depois na frente, Labão vai falar com Jacó, fala assim: o Deus do seu pai apareceu para mim. Não era, ele não falou assim, meu Deus, o Deus que eu sigo, né? Ele não considerava esse Deus como o Deus dele, mas ele viu que era Deus falando. Não sei como é que ele sabia que era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, assim, que não era o Deus dele, mas ele viu, Deus falou com ele no sonho, e ele entendeu que ele não podia passar dos limites para tratar com Jacó. Então Deus falou com ele, isso é uma proteção, isso é Deus cumprindo o que ele prometeu para Jacó. Deus falou assim: eu estarei com você, vou acompanhar, vou trazer você de volta, e o meu plano vai se cumprir. Então, versículo 25, Labão alcança Jacó, eles estavam na montanha de Gileade, e aí, a partir do versículo 26, então nós temos Labão chega para Jacó e vai acusá-lo, né? Ele chega com uma porção de acusações e de uma forma exagerada, né? Porque, olha só, versículo 26, Labão disse a Jacó: que fizeste que me enganaste? Isso é correto. Jacó enganou.
que fizeste? Que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Que absurdo! Jacó, as filhas eram casadas com Jacó. Elas tinham consentido. Jacó não levou, não sequestrou, não levou como cativas, não usou a espada para atemorizar, para conseguir que elas fossem com ele. Então, tudo isso aí, essa parte estava errada. Versículo 27, ele fala de novo: por que fugiste ocultamente, me enganaste, não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos ao som de tambores de harpas? Isso aí, ninguém sabe se isso teria acontecido. Eu acredito que Jacó, assim, que o texto confirma que Jacó fez algo errado. A forma de sair era a maneira errada de fazer. Agora, dizer que Labão era uma pessoa confiável, né, que nós colocamos, né, Labão não era uma pessoa confiável. Então, nós temos um problema aqui. Para Jacó sair, depois de 20 anos, era realmente um desafio, era uma coisa difícil para Jacó. Ele enfrentou uma situação bem complexa, ele sentia que seria muito difícil, então ele preferiu sair às escondidas. Mas Labão está dizendo: o que você fez? Eu teria feito uma festa. Isso não dá para acreditar, né? Versículo 28, nem mesmo me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas, fazendo assim procedeste neciamente. Então vamos concordar. 20 anos, Jacó casado com as filhas dele, Jacó saiu às escondidas e privou o sogro de poder se despedir das filhas, dos netos. Então, evidentemente, isso foi uma coisa muito... isso causou um sofrimento. Isso, por mais que a gente possa dizer Labão não mereceu a confiança, isso era algo muito doloroso para que Jacó causou, né, o sofrimento para ele. E aí, então, ele fala, versículo 29, eu tenho poder. Aqui, Labão está se gloriando. Ele está dizendo, olha, eu teria condições de prejudicar você, de fazer alguma coisa, eu tenho força, eu poderia amarrar vocês e levar de volta, sei lá, eu podia te fazer mal. Eu tenho poder para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Eu tenho a impressão que Labão está contando essa história para Jacó, era algo que realmente tinha acontecido, mas ele está contando como uma vantagem. Eu só não vou te fazer mal porque o Deus do seu pai apareceu para mim e falou, olha, não faça nada. Mas isso foi bem interessante para Jacó. Nós vamos ver que Jacó vai fazer referência a isso um pouquinho mais à frente. Então, Labão conta e quer dizer assim, olha, eu só não vou fazer algo com você porque Deus, o seu pai, falou isso comigo. Versículo 30. Ora, partiste de vez porque tinha saudade de voltar à casa de teu pai, mas por que furtaste os meus deuses? Então, Labão, ele tem duas acusações verdadeiras. Ele tem a acusação de que Jacó saiu fugido, escondido. Isso realmente aconteceu. Ele tem direito de fazer essa acusação. E ele também está dizendo que alguém, ele está culpando Jacó, ele falou, alguém roubou os meus ídolos. Então são duas coisas que realmente aconteceram e que complicaram a situação. Se Labão teria agido corretamente, se ele teria deixado Jacó sair em paz,
a gente não sabe. Labão não era uma pessoa confiável, mas realmente Jacó, ele pessoalmente cometeu um erro e ele não sabia, Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos do pai, mas era também um erro que tinha acontecido dentro da família de Jacó. Então, Labão, Deus falou, não faça nada, mas Labão está fazendo duas acusações verdadeiras aqui. Versículo 31. Respondeu Jacó a Labão, tive medo. Então, aqui Jacó vai falar a verdade, ele vai falar com sinceridade. E aqui, nesse momento, Jacó, ele tem respeito, ele dá para perceber que a relação, depois de 20 anos juntos, né, morando próximo um do outro, Jacó não tinha um relacionamento de liberdade, não tinha um relacionamento bom, né, com o sogro. Então, ele fala, ó, eu tive medo porque pensava que tu me arrebatarias as tuas filhas. Você quer ir, vai embora sozinho, não deixaria as filhas irem. De alguma forma, naquele sistema que eles tinham, né, de um patriarca da família, tinha autoridade, de alguma forma, assim, pelo menos Jacó, ele tinha receio disso, que mesmo casado, Labão, com força maior, poderia não liberar Jacó para ir com sua família e suas posses. Então ele fala, eu saí mesmo escondido porque eu tinha medo. Ok, esse é o primeiro ponto. Agora o segundo, versículo 32. Com quem achares os teus deuses, olha que Jacó fala, ele mal imagina que quem está com os deuses é a esposa que ele mais ama. Né? Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Se ia realmente acontecer isso, provavelmente não. Mas Jacó está dizendo, ele tem tanta certeza que ele não é culpado disso, né? Ele só fala assim, ó, eu fugi porque eu estava com medo. Agora, sobre a outra acusação, eu não tenho culpa e tenho certeza que você não vai achar. E ele liberou, falou assim, olha, diante de nossos irmãos, descobre o que é teu, do que está comigo, e leva contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então, ele tem Jacó, ele é uma pessoa, toda a conversa dele daqui para frente, ele acredita, ele tem convicção de que ele agiu corretamente. E ele provavelmente era uma pessoa correta, ele tinha essa maneira de enganou o irmão, o pai, ele era astuto, ardiloso, mas ele tinha combinado com Labão sobre os rebanhos. Ele falou assim, olha, o que for meu tem essas características, se você achar algum animal no meio dos meus rebanhos que não tem essas características, você pode tomar, que indevidamente está comigo. E ele guardou isso, ele seguia rigorosamente, pelo que parece, ele seguia rigorosamente as regras. Então, Jacó se considerava uma pessoa justa, e ele vai defender isso até o fim. Então, agora Labão vai fazer algo que é humilhante para Jacó, porque ele vai entrar em todas as tendas, né, de Jacó, das duas esposas, das duas servas, e ele vai entrar, ele vai mexer em tudo, procurando. Era algo muito importante, de acordo com vários achados arqueológicos, esses ídolos do lar, não, né, pela história que Raquel esconde na sela do camelo, então não eram grandes, eram pequenos, mas parece que eram muito importantes. Labão considerou, além de talvez ter tido assim, não sei se era exatamente uma devoção, não sei se eram ídolos que ele adorava, mas parece que tinha esse direito de posse, era uma coisa assim, se Jacó tinha
na posse dele esses ídolos, ele poderia talvez, parece que os achados, as pesquisas indicam que quem tivesse esses ídolos tinha direito a todo o patrimônio, né, de Labão, né, teria direito. Então, para ele era muito importante encontrar, era como se alguém tivesse roubado a chave do cofre, sei lá, os documentos de propriedade, era uma coisa assim muito importante. Parece que talvez fosse isso. De qualquer forma, Labão ele fez muita questão, e era uma coisa errada, como estamos apontando, foi uma coisa muito errada que Raquel fez. Não dá para saber exatamente o que ela tinha em mente, o porquê que ela fez isso. Mas aí, versículo 33, ele entra na tenda de cada uma, tal, e aí, por fim, ele chega na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os tinha metido na albarda, né, debaixo do assento dela, do camelo, e se assentara sobre eles. Labão apalpou, ele fez uma busca minuciosa, ele abriu tudo, ele apalpou tudo para ver onde que estava, apalpou toda a tenda, mas não os achou. E Raquel disse a seu pai: não se acenda a ira do meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Estava no período dela. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos do lar. Então, quando Labão terminou de procurar tudo por tudo e não achou, então nessa hora, porque até aqui Labão ele tem essa pose de uma pessoa assim, ele que manda, é superior. Então ele chega, por que você fez isso? Ele chega falando o que ele quer. Mas Jacó, a primeira resposta de Jacó era bem contida, com respeito. Ele é o genro, ele tem que baixar a cabeça. Mas quando chegou nesse ponto, né, assim, a própria acusação ofendeu Jacó, mas Jacó falou assim: procure, se você achar alguma coisa, esses ídolos ou qualquer outra coisa que te pertence, então vamos colocar as claras aqui. Mas quando Jacó viu que Labão não achou nada, estava procurando e apalpando, humilhando Jacó com essa busca, considerando que Jacó tinha roubado alguma coisa, então Jacó se sente muito injustiçado, e a partir daqui, a partir do versículo 36, então, Jacó agora ele fica irado, e ele vai falar agora ele vai falar, provavelmente em 20 anos, Jacó nunca tinha tido uma conversa tão franca e tão séria com o sogro, e tudo isso é Deus permitindo. Deus estava protegendo Jacó, para que Jacó pudesse realmente voltar, e o propósito de Deus fosse cumprido na vida de Jacó. Mas, ao mesmo tempo, Deus não gostou da maneira que Jacó saiu, e ele providenciou uma oportunidade. Deus usou as circunstâncias, não foi Deus que colocou no coração de Raquel para fazer esse ato, não foi Deus que colocou no coração de Jacó para fugir, mas Deus usa as circunstâncias para corrigir, e Deus queria que houvesse um conserto. Deus queria que não terminasse dessa forma, Jacó fugindo. Então Deus permitiu que Labão fosse atrás, que alcançasse, e que houvesse agora essa oportunidade de Jacó realmente falar o que estava preso dentro dele durante tanto tempo. Então ele falou o seguinte, versículo 36, agora vamos ver o discurso de Jacó, o que Jacó tinha no coração, não só por causa desse momento, mas ele vai colocar para fora tudo que ele tinha contra Labão,
durante todos aqueles anos. Então ele fala, irou-se Jacó, versículo 36, contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Essa palavra transgressão, na verdade, é crime. Jacó está falando, você está me acusando de um crime e você não encontrou, você está me acusando falsamente. Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo palpado todos os meus utensílios, o que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos, de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Agora, né, então, ele está reclamando da acusação que ele considera uma acusação falsa. Não era uma acusação falsa, mas Jacó acha que foi. Agora, a partir do versículo 38, ele vai falar o que ele estava segurando há tanto tempo. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram. Não comi os carneiros do teu rebanho, eu não aproveitei, eu não peguei para mim nada, eu cuidei dos seus rebanhos tão bem que eles nem abortaram. Versículo 39, não te trouxe eu despedaçado. Se tivesse um animal que matou algum, uma fera, né, que matou algum animal do rebanho, Jacó nem falava assim, olha, perdeu um animal, um animal do rebanho, uma ovelha, uma cabra. Eu não trouxe, eu pagava, das minhas mãos requerias o furtado de dia e o furtado de noite. Eu ouvi alguém comentando que, de acordo com as regras, quem cuidava dos rebanhos era responsável se houvesse um furto de dia, mas não de noite. E Jacó está dizendo, eu suportava o prejuízo, eu tinha que ser responsável se houvesse um furto de dia, se houvesse um furto de noite. Jacó está se colocando, às vezes eu leio isso aqui, e tenho uma sensação de que Jacó ele tem muita justiça própria, né? Ele se coloca como o perfeito. Provavelmente ele fez assim, eu não estou dizendo que não é verdade, mas eu acho que de ambas as partes, Labão falou assim, por que você não falou comigo, que você estava saindo, teria feito uma festa? Não é bem assim. Não sei, assim, né, que ele fala, versículo 40, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, meu sono me fugia dos olhos. Ele está pintando um quadro assim de vítima, de que quanto que eu sofri. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 por teu rebanho, 10 vezes mudaste o meu salário. Dizem que esse 10 vezes está no plural, que poderia ser mais de 10 vezes, mas eu acredito que foi uma maneira de falar. Não sei quantas vezes houve uma mudança de trato, mas a ideia é que Jacó falava assim, então tais e tais animais, os listrados, os que têm manchas, não sei o que, vão ser meus. Aí Labão via que Jacó estava levando vantagem, ele mudava o esquema. De acordo com Jacó, ele mudou o salário dele muitas vezes, sempre tentando pegar mais vantagem. Labão tentando pegar vantagem, Jacó com certeza tentando também, né? Então, 42, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, olha que expressão que ele usa, o temor de Isaque, ao invés de falar o Deus de Isaque, porque o Deus de Abraão, ele já falou, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, que é o avô, o temor de Isaque. Nós poderíamos dizer assim, isso é a reverência. Jacó, ele tinha, ele descreve aqui, ele indica aqui, que Isaque era uma pessoa que temia a Deus. Então, ele fala que o Deus de meu pai e o Deus de Abraão e o temor de Isaque, colocando temor como no lugar de um nome para Deus, é o Deus de Isaque.
não fora por mim, certamente hoje me enviarias vazio. Deus atendeu à minha aflição, ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então, isso que eu mencionei antes, que Labão contou para Jacó que Deus tinha aparecido para ele e tinha advertido, não interfira com Jacó. Ele contou como vantagem. Eu poderia te fazer mal, só não vou fazer mal porque Deus me proibiu. Agora, Jacó entende corretamente que isso era uma intervenção de Deus em favor de Jacó. Então, Jacó, ele reconhece que não foi pela esperteza dele, não foi pela engenhosidade, por ser ardiloso, por ser capacitado. Jacó aqui está reconhecendo que tudo que ele tem, o sucesso e a possibilidade de ir embora com tudo que ele tinha, era Deus com ele, era Deus acompanhando, Deus cumprindo o que ele prometeu lá em Gênesis 28, naquele sonho. Então, isso é muito importante para a gente entender. Uma das coisas que, então aqui termina o desabafo, né, de Jacó. Ele falou tudo isso e Labão não vai retrucar em nada. Ele não fala, você está mentindo, não é bem assim. Labão não contra-argumenta em nada. Então, isso nos faz pensar que realmente Jacó está contando a verdade. A única coisa assim, que eu penso que isso representa ainda uma pessoa, assim, Jacó reconhece Deus, ele reconhece que Deus o protegeu, ele reconhece que Deus foi quem cumpriu a promessa, acompanhou em todo aquele tempo, levou para o lugar certo, levou para ele poder ter uma esposa, uma família. Foi Deus que fez tudo. Mas Jacó, ele tem, né, nós chamamos isso de justiça própria, ele acredita muito, sim, que ele fez tudo certo, e isso não é uma atitude de humildade, não é uma atitude de quebrantamento. Jacó ainda tem uma boa caminhada, né, para ser mais tratado. E uma coisa assim, que eu quero observar aqui, às vezes eu leio outros comentários, ouço algumas coisas assim de pessoas que discorrem sobre esses textos bíblicos, e eu observo que a maioria das pessoas que estuda, que tira lições, que procura falar sobre essas histórias, como Jacó é o escolhido de Deus, como ele é a pessoa que herdou as promessas, e que ele é a pessoa, tá aqui na história, como nós sabemos, ele é a pessoa que dá sequência, depois de Abraão, Isaac, vem Jacó. Então, nós temos muitas vezes uma tendência, se não tem uma avaliação, um juízo claro nas Escrituras, dizendo, Jacó errou. Eu já vi vários comentários defendendo as coisas que Jacó fez, e eu até vi uma defesa do que Raquel fez, que ela furtou os deuses porque ela não queria que o pai dela confiasse neles, para mostrar que eles não eram nada. Eu não tenho essa maneira de olhar para a história, porque eu vejo que na Bíblia Deus não esconde os erros, Deus não esconde o que Davi fez de errado, o que cada um fez, os erros de Abraão, os erros de Isaac, muitos erros de Jacó. Deus não esconde, Deus não está tentando deixar para nós um registro de uma pessoa perfeita. Nós não precisamos olhar para Jacó aqui e tentar justificar tudo que ele fez, ou tudo que ele falou, como se realmente, olha que coisa, que exemplo Jacó era. Como eu disse, é bem provável que tudo que Jacó contou aqui, que ele foi honesto, que ele se desdobrou em não
em assumir os prejuízos, que ele foi um funcionário, né, um colaborador muito fiel. Mas o que eu vejo aqui, além do erro dele de ter fugido, escondido de Labão, que fica bem claro aqui que isso foi um erro, a maneira de Jacó falar, nós temos que ficar atentos e ver, porque Jacó, principalmente a vida de Jacó, é uma lição para nós de como Deus tratou com ele. Jacó era uma pessoa, assim, o começo da história dele é uma história de tentando levar vantagem, passando o irmão para trás, enganando o pai, tentando sempre levar o melhor, mesmo com Labão. Então, Deus tratou muito com Jacó. Veja, Jacó, ele tinha um pai rico, ele herdou, ele ganhou o direito da primogenitura, ele tinha tudo, ele não teria que ficar trabalhando durante 20 anos, mas até por causa do que ele fez com o irmão dele, ele precisou fugir, e tudo que veio tão facilmente para Isaac ganhou os rebanhos, toda a riqueza do pai dele. Isaac não teve que trabalhar para fazer isso. Isaac não teve que se empenhar para achar uma esposa. O servo de Abraão do pai dele e trouxe a esposa para Isaac. Isaac não teve que fazer nada. E olha a vida de Jacó, uma vida de sofrimento, de suor. E isso era Deus tratando, porque Jacó realmente tinha essas características muito erradas na vida dele. Então, 20 anos, como ele mesmo descreve aqui, ele sofreu. Então, essa história, como nós vemos, né, na história a própria história de quando Jacó tomou a bênção, enganando o irmão e o pai, a gente vê aquele grito de dor de Esaú: meu pai, não tem uma bênção para mim? Essas histórias trazem um sentimento, e aqui Jacó com Labão, ele está expressando um sentimento acumulado de 20 anos. Então, realmente é algo muito profundo, e Deus está providenciando uma oportunidade aqui para que Jacó não se desligue de Labão sem ter um encontro com ele, sem falar com ele. Isso aqui é uma oportunidade para... Não houve um arrependimento, não houve um conserto de reconciliação, mas houve uma oportunidade de falar e de colocar para fora. E agora, no versículo 43, nós vamos ver uma fala de Labão que, ao mesmo tempo que ele continua arrogante, eu sou o dono, eu tenho direito de tudo, aqui nós vemos também, se você olhar com cuidado, você vai ver também aqui nessa troca, você vai ver que há uma dor no coração de Labão, porque afinal de contas ele nunca mais vai ver as filhas, os netos. É uma separação, é um rompimento, não é uma coisa assim que de vez em quando vai visitar, vai rever, não. Então, olha o versículo 43, respondeu Labão a Jacó. Então Jacó colocou para fora tudo que ele sentia, tudo que ele estava se sentindo injustiçado, e Labão responde com essa arrogância, mas ao mesmo tempo com dor: essas filhas são minhas filhas. É como se ele está dizendo: tudo que você tem é meu. Mas o que Labão está dizendo, ele pode estar dizendo: eu tenho direito sobre tudo, né? Elas casaram com você, mas são minhas filhas. Mas ao mesmo tempo, Labão está dizendo: olha, essas filhas são minhas filhas, esses filhos, né, os filhos delas, são meus filhos, né, são meus netos, e este rebanho é meu rebanho.
Quer dizer, ou ele está dizendo, talvez está dizendo mesmo, né, que eu continuo tendo direito sobre tudo, mas ele está dizendo, olha, tudo que você tem veio de mim, né? Até, né, tudo que ele trabalhou, ganhou, ele não tem essa, ele não tem essa humildade para dizer, sim, Jacó, você merece, você trabalhou, é seu direito. Então ele tem essa arrogância, mas olha o que ele fala, tudo que vês é meu, o que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Que ele está dizendo assim, e agora? Como que eu vou fazer? Porque elas são minhas filhas, são suas esposas, mas são minhas filhas. Os netos são meus netos, os filhos delas, seus filhos, mas são meus netos. E o que eu posso fazer? Como que eu posso? Eu não vou poder ter mais nada. Então, pelo menos, não sei se eu estou lendo corretamente, mas nas entrelinhas eu leio essa dor, né? Eu fico imaginando, né? Você pode dizer, Labão é um enganador, não é confiável, ele não tratou Jacó direito, as próprias filhas dele falaram assim, nosso pai não deu nada para nós. Então, havia algo errado assim, no relacionamento, mas ao mesmo tempo Labão também está sofrendo. Então ele agora versículo 44, ele vai propor, essa proposta vem de Labão. Não tem um pedido de perdão, não tem uma reconciliação, essa aliança que eles vão fazer não é uma aliança de unidade, de cooperação, não é nada disso, mas é algo, é o melhor que se poderia ter nessas circunstâncias, e eu vejo nisso a mão de Deus, porque Deus falou, né? Eu estou sempre voltando, assim, para mim ficou muito claro, assim, qual a importância desse capítulo, dessa história. A importância como eu falei, nós podemos fazer a coisa certa da maneira errada, mesmo assim, Deus não abandonou Jacó, por motivos que Deus sabe, né, o que teria acontecido se Labão tivesse encontrado os ídolos dele. Nós não sabemos o que teria acontecido, mas Deus não trouxe isso à luz. Eu acredito que assim, a Bíblia não fala que foi por isso que Raquel morreu precocemente, mas a verdade é que Raquel, o grande amor de Jacó, ela não continuou, né? Ela morreu com o nascimento do segundo filho. Então, tem algo aqui que não ficou bem, né, na vida de Raquel, então nós não sabemos exatamente como Deus trata isso, não temos uma autoridade bíblica para dizer que foi uma disciplina, que foi por causa disso que ela morreu, mas nós temos essa circunstância, esse acontecimento. Então, eu diria assim, Deus protege, Deus acompanha, Deus não abandona, porque Jacó tinha um compromisso com Deus. Jacó não estava abandonando Deus, mas ele tinha muita coisa na vida dele que precisava ser tratada. E nós vamos ver, a história vai continuar, Jacó vai ter o encontro com o próprio Jesus em forma humana, já o anjo do Senhor, né, que era Jesus aparecendo antes da sua encarnação. Então, Jacó vai ter um encontro tremendo com Deus, com o Filho de Deus. Então, Deus não abandona Jacó, mas Deus trata. E isso nós podemos ver em todas as histórias de Deus com os homens. Ele perdoa, ele não nos abandona, ele protege, mas não é uma proteção de acobertar e de não tratar. Tudo que tem de errado, Deus vai continuar tratando. Agora, aqui nesse episódio, Deus providenciou. Era a melhor coisa que poderia acontecer dentro dessas circunstâncias. Quem é Labão? Labão não é alguém que serve a Deus, não é um servo de Deus. Ele não é uma pessoa
quebrantada, não houve arrependimento. Mas o próprio Labão propõe, versículo 44, agora, pois, vem e façamos uma aliança, eu e tu, e seja por testemunho entre mim e ti. Então, Labão quer fazer uma aliança. Que tipo de aliança que é? Como eu falei, não é uma aliança como Davi e Jonatas, não é uma aliança para fazer parte do mesmo povo, para servir a Deus. Nós temos muita coisa na Bíblia sobre alianças. Deus deseja aliança conosco e entre nós. Ele quer que haja aliança de família, aliança de amigos, aliança dentro da igreja. Deus é um Deus de aliança. Agora, esta aliança é um exemplo de uma aliança que é feita não para ter essa unidade, para ter essa irmandade, para estar junto na presença de Deus. É uma aliança para não haver inimizade. É uma aliança de não agressão, olha, cada um vai para seu caminho, não vamos nos prejudicar e vamos embora em paz. É interessante isso porque existem muitas situações que nós vivemos e que a única coisa que é possível é esse tipo de aliança. Então, vamos ver como é que eles fizeram. Versículo 45. Então Jacó tomou uma pedra. Jacó está usando a experiência dele. Ele teve essa experiência com Deus em Gênesis 28, quando ele teve aquele sonho, e ele deixou um monumento, ele deixou uma marca ali, para representar, esse aqui é o lugar onde Deus me apareceu. Então ele já tinha tido essa experiência em Betel, e agora ele toma uma pedra e erigiu-a por coluna. As pessoas faziam isso naquela época. Deus muitas vezes mandava fazer uma coluna, levantar umas pedras, deixar algo que pudesse mostrar, representar um marco na vida de alguém. Isso é muito importante, não é viver sempre lembrando do passado, mas é muito importante ter esses marcos, saber assim, olha, tal data, aconteceu isso, vou escrever, vou deixar registrado, eu quero lembrar o que Deus fez, algo importante. Aqui, no caso, nós precisamos deixar algo que sirva de testemunho, para que outras pessoas, para que a gente lembre, para que outras gerações lembrem, isso aqui representa o acordo que foi feito e a gente não pode esquecer. Então ele levanta uma pedra e coloca como coluna. E além da coluna, ele manda juntar pedras e fazer um montão. Então ele pega uma pedra grande como coluna, mas ele também fez um monte de pedras para fazer um montão. E eles comeram ali sobre aquele montão. Chamou-lhe Labão, olha que palavra difícil, né? Jegar Saaduta, e Jacó, bem mais fácil, chamou-lhe Galiede. E o significado é que era uma testemunha, que era um marco, que era... Labão tinha a língua dele, né? O aramaico, e Jacó tinha o hebraico, né? Para línguas diferentes para chamar a mesma coisa. Labão disse: este monte seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso foi chamado Galiede. Foi também chamado Mispa, porque disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivemos apartados um do outro. Mispa significa uma torre de vigia. Então, as pedras seriam... lógico, as pedras não veem nada, as pedras não podem falar, não podem ver, mas eles entendiam que aquilo representava Deus. Deus ia continuar olhando, eles estariam distantes um do outro,
mas Deus estaria vendo e que isso fosse, que eles respeitassem esse acordo, porque um dos acordos seria de um não passar para o outro lado para prejudicar o outro. Eles poderiam viajar, né, pelo que nos consta, nunca aconteceu isso, mas o importante é que eles não fossem atravessar aquele limite para fazer mal, né? Você não vem para fazer mal para mim e nem eu farei com você. Mas ele colocou assim, versículo 50, se afligires as minhas filhas, quer dizer, se você maltratar. Então isso aqui é interessante, porque Labão aparece como uma pessoa que não tem interesse, né? Que não cuida, que não se interessa pelos outros, só por si mesmo, mas ele tem essa preocupação. Ele fala assim, se afligires as minhas filhas, se tomares mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Então ele está, pelo menos, né, ele colocou isso como uma preocupação dele para que Jacó tratasse bem as filhas. Disse mais Labão a Jacó, eis este mesmo montão, e eis esta coluna que levantei entre mim e ti, este montão seja testemunha, essa coluna seja testemunha que eu não passarei esse monte para lá, tu não passarás esse monte e essa coluna para cá para mal. Eles poderiam passar, mas não para fazer mal. O Deus de Abraão, avô de Jacó, e o Deus de Naor, o avô de Labão. Abraão e Naor eram irmãos. Os dois eram filhos de Terá. Então, o Deus do pai deles julgue entre nós. E jurou Jacó, segunda vez que menciona, jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Eu acho isso uma demonstração, talvez Jacó não tivesse ainda, ele tinha tido o sonho, Deus já tinha falado com ele uma outra vez, mas ele fala pelo temor do pai dele, né? Então ele via no pai dele alguém que tinha temor de Deus, que reverenciava. É uma palavra que indica mais medo do que reverência, essa palavra aqui, mas era um temor, um respeito, uma obediência a Deus. E versículo 54, ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, convidou seus irmãos para comer pão, comeram pão e passaram a noite na montanha. Então, na aliança, eles faziam acordo, então foi falado qual era o acordo, né? Não passar para o lado do outro para fazer mal, também que Deus vigiaria para que Jacó não fizesse mal para as filhas de Labão. Então esse era o trato, que eles estavam se separando em paz, não teria agressão, e Jacó estava se comprometendo, teria que se comprometer a cuidar bem da família e das suas esposas, filhos de Labão. E aí eles comem juntos, já foi falado isso no versículo anterior, né, que eles comeram juntos, no versículo 46, e agora Jacó fez um sacrifício, então teve um altar na montanha, convidou seus irmãos, quer dizer, todos ali, para comer pão, comeram pão e passaram a noite na montanha. E tem um final, o melhor final possível aqui. Levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos, seus netos, né? E suas filhas, e os abençoou. Olha como isso é importante, né? Tem muitas e muitas divisões na igreja, tem separações, tem cisões nas famílias, tem tantas e tantas situações em que há erros sérios, né? Aqui houve erros. O próprio jeito, o tratamento de Labão, o que Jacó fez, teve erros, mas
eles fizeram uma aliança e os dois puderam falar, né? Não houve um reconhecimento, arrependimento, não houve uma coisa assim, mas houve paz. E isso é muito importante, é muito interessante ver que onde não há possibilidade de ter uma verdadeira união, não seria possível aqui, pelo fato de que Jacó não ficaria lá, Deus tinha chamado para voltar para a terra da promessa, pelo fato de Labão ser quem ele era e não era realmente alguém que queria servir a Deus. Lá no futuro, os descendentes, aqui ele faz questão de chamar Labão o arameu, porque no futuro da história de Israel, os arameus vão ser inimigos, né? São da Síria, eles vão ser inimigos de Israel. Mas nesse momento, é interessante meditar nisso, que, olha, os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os três fizeram esse tipo de aliança. Eu não vou ter tempo para ler, mas se quem está ouvindo, né, quiser anotar, é Gênesis 21, versículos 22 e 23, que fala como Abraão fez uma aliança com Abimeleque, que era daquela terra de Gerar, dos filisteus. E é interessante que nos três casos, Abraão, em Gênesis 21, versículos 22 e 23, fez uma aliança com Abimeleque. Isaque, em Gênesis 26, 27 a 31, ele fez também uma aliança com um indivíduo chamado Abimeleque, que não sabemos se era o mesmo homem ou alguém com o mesmo título, mas no mesmo lugar, na mesma região, e ou com a mesma pessoa ou com alguém que tinha o mesmo título, Abimeleque. E depois aqui, Jacó com Labão. A aliança de Jacó com Labão é um pouco diferente, porque era um parente, mas nos três casos, era esse tipo de aliança, uma aliança que não seria uma aliança de servir a Deus juntos, de unidade, de irmandade, de parceria, nada disso. E nos três casos, a iniciativa partiu do outro, não partiu de Abraão, não partiu de Isaque e não partiu de Jacó. Os três casos de aliança foram alianças sugeridas pelas outras pessoas, não por eles. E era uma aliança, no caso de Abraão e Isaque, era bem semelhante, porque eles viram, os dois Abimeleques, eles viram que Abraão, e depois na outra geração, né, Isaque, que eles eram abençoados por Deus. Então eles queriam fazer uma aliança para que não houvesse inimizade. Eu não quero ter inimizade com alguém que é abençoado por Deus. Então é muito interessante essa época dos patriarcas. Não era uma época que Deus ia dar a terra para eles. Não, eles não lutavam, não entravam em guerra. Eles fizeram aliança de paz. Aqui no caso de Jacó é um pouco diferente, mas seria um vizinho de Israel, né? Labão, depois os descendentes foram os arameus, os sírios. Então, nos três casos, eles fizeram uma aliança de paz, porque não era o momento de Israel, do povo de Deus, conquistar a terra, era para viver em paz. Então é muito interessante, porque no tempo, já quando saíram do Egito, quando eles iam entrar na terra e, né, os povos de Canaã tinham enchido o cálice da ira de Deus, tinha práticas muito terríveis. Então, se quiser notar esse versículo também, Êxodo 34, versículo 12, depois repete em Deuteronômio e tal, mas naquela época Deus falou assim: não faça aliança de paz, porque não é momento de conviver em paz. Então, nós temos essas duas situações. Como é importante saber o momento, como é importante saber que momento. Estou falando isso porque nós estamos vivendo numa época em que Israel não tem
possibilidade de viver em paz com esses inimigos que estão atacando, que querem destruir Israel. Mas sempre precisamos saber, Israel precisa saber, nas nossas relações com as pessoas com quem nós convivemos no mundo, nós temos que saber, não é para fazer uma aliança, não é para fazer casamentos com pessoas que vão nos afastar de Deus. Mas há alianças que são importantes para manter a paz. Então, tem essas duas situações e é bem interessante comparar. Mas vamos ler esse último versículo, Gênesis 31, 55. Levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, os abençoou, então partiu e voltou para o seu lugar. Como foi importante, nesse caso, mais do que os outros, né, por Labão ser o sogro de Jacó, os filhos dele eram netos de Labão, como foi importante que as Escrituras registram isso aqui, que Deus não permitiu que Jacó simplesmente fugisse escondido e que não houvesse esse encontro. E talvez, se Jacó tivesse falado com Labão lá em Padã Arã e tivesse tentado sair, talvez Labão não ia permitir mesmo, talvez ia ser uma dificuldade. Mas Deus sempre tem um caminho, Deus sabe como fazer. Então, Deus não queria que houvesse esse tipo de separação sem bênção, né? Então, aqui, Deus estava tratando com Jacó. Deus, não sabemos o que aconteceu, né, no coração de Raquel, né, por ela ter feito isso, mas de qualquer forma, olha como Labão, o grande enganador, foi enganado pela própria filha dele, assim como Jacó, que tinha feito tanta coisa com Esaú, ele também teve que provar, vamos dizer assim, do próprio veneno, porque com Labão ele passou por muitas dificuldades também. Então Deus vai tratando, Deus vai, esse tipo de atitude, esse tipo de ação gera frutos amargos, mas Deus está cuidando. E vou, assim, para finalizar, eu vou ler esse texto que eu tenho mencionado em Gênesis 28, quero ler aqui e mostrar em Gênesis 28, versículo 15, depois de Deus falar no sonho com Jacó, que ele iria multiplicar a descendência e abençoar. Então, Gênesis 28, versículo 15, fala: estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Eu acho muito, assim, esse versículo é a chave para entender tudo que Deus está fazendo com Jacó. Ele fala assim: eu vou te acompanhar, você... Ele não fala isso, né? Mas Deus sabia que Jacó tinha muita coisa para... assim, ele ia enfrentar perigos, ele ia enfrentar armadilhas, dificuldades, e Jacó tinha as coisas erradas na vida dele. Então Deus está fazendo: eu vou acompanhar, eu não vou te largar até que eu tenha trazido você de volta e cumprido aquilo que eu prometi. Então, a pergunta que nós fazemos: até que ponto Deus vai continuar nos abençoando quando nós cometemos erros? Jacó cometeu um erro por medo, algo que ele confessou: eu tinha medo, então eu não falei, né, ele não se despediu, não avisou que estava indo embora. Agora, o outro pecado, o erro, né, o pecado de Raquel, Jacó não sabia, mas Deus vai tratar conosco. Imagina se Deus nos abandonasse e não nos protegesse por causa de cada erro que nós cometemos. Então isso, essa promessa que Deus fala através de Jesus, né? Quando Jesus foi embora, ele falou assim:
eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não deixarei, não vos deixarei, eu vou cumprir, e isso é a promessa de Jesus que vale até hoje. Ele não abandona. Quantas coisas erradas a igreja tem feito, quantas coisas individuais e coletivas, quantos escândalos, quantos desvios do princípio de Deus, e Deus está falando assim, eu vou continuar. É lógico que existe uma linha, existem situações em que igrejas ou grupos ou indivíduos realmente abandonam o caminho de Deus, mas Deus é aquele que vai atrás, Deus é aquele que, isso não é uma garantia que eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai continuar comigo, não é, mas isso é uma proteção, é uma segurança de que Deus vai nos acompanhar apesar dos nossos erros, apesar de coisas que nós não sabemos, apesar de coisas que fazemos por medo, por não ter coragem, por não ter capacidade de obedecer. Deus não abandona. Então, essa promessa de Deus, essa garantia de que, lógico que se nós correspondermos, lógico que nós precisamos estar junto e querer que Deus nos acompanhe, mas é algo precioso saber que Deus vai acompanhar e que Ele vai cumprir o que Ele prometeu em relação aos seus propósitos, né? O importante para nós é estar alinhado, estar junto com o propósito de Deus. E Jacó, ele tomou a decisão certa, ele quis sair de lá e fazer o que Deus tinha mandado. Então, para Deus, isso foi o importante. Então, nós temos também aquela palavra que Paulo fala para Timóteo, né? A boa obra que Deus iniciou, Ele vai levar até o fim, né? Então, Deus começa a boa obra e Ele vai levar até o fim. Senhor, agradecemos a Ti por Tua fidelidade, agradecemos a Ti por esse relato, por essa história, por essa parte da vida de Jacó, que mostra que mesmo tendo falhas, mesmo tendo essas dificuldades que Jacó tinha, e mesmo enfrentando uma pessoa que não podia, seria muito difícil realmente ele sair de lá, mas o Senhor acompanhou, o Senhor prometeu que ia trazer de volta, e com toda a dificuldade, todas as barreiras que Labão colocou, que colocaria, o Senhor trouxe de volta, o Senhor acompanhou, e o Senhor ainda proporcionou uma situação de aliança para que Jacó e a sua família pudessem ir embora sendo abençoados e não amaldiçoados por Labão. Graças a Ti, e que o Senhor possa também nos acompanhar, nos levar para onde nós precisamos ir e nos proteger de decisões erradas, nos corrigir quando fazemos da maneira errada, para que Teu propósito possa se cumprir. Agradecemos a Ti e dependemos da Tua fidelidade em tudo, em nome de Jesus. Amém.